18 de dezembro de 2024, Penitenciária Estadual de Oklahoma. Um homem acorda para as últimas 24 horas de sua vida. Ele não pode fugir, não pode se esconder, não pode decidir, porque para ele, tudo já foi planejado há muito tempo. A hora em que vai acordar, o que vai comer, com quem vai falar e até mesmo como vai morrer. Esta é a história de uma execução, mas também é a cena final de um sistema que funciona com perfeição, escrita minuto por minuto. E nesta cena, nenhum único erro pode ser desfeito. As manhãs no corredor da morte são sempre silenciosas. Aqui, o tempo não passa como nas outras alas. As horas avançam, mas ninguém realmente sente que está vivendo. Ao longo de um corredor longo e estreito, quase 200 celas se alinham. Paredes de concreto, luzes fluorescentes e um silêncio que quase nunca muda. À medida que o relógio se aproxima das 10 horas, um guarda caminha pelo corredor. Seus passos são lentos, porque ele não tem motivo para se apressar. Ele para diante de uma das celas. Lá dentro, um prisioneiro está sentado na beira da cama, com a cabeça levemente inclinada para a frente. Ele não diz nada, nem levanta o olhar. O nome desse prisioneiro é Kevin Ray Underwood. E a partir deste momento, restam-lhe apenas 24 horas de vida. Nos Estados Unidos, a pena de morte não é aplicada em todos os estados. Alguns estados a aboliram completamente, enquanto outros, embora ainda a permitam legalmente, não realizam uma execução há anos. Mas, nos estados onde ela ainda é aplicada ativamente, o processo segue uma ordem quase imutável. Cada estado tem seu próprio protocolo de execução. Os métodos, os medicamentos e os detalhes podem variar, mas a linha do tempo é, em grande parte, a mesma. Os preparativos duram meses, às vezes até anos. E quando o último dia chega, cada minuto já foi planejado. Não há margem para erro, porque o menor erro nesse processo pode gerar consequências irreversíveis. Kevin Ray Underwood está exatamente no centro desse sistema. 34 dias antes da execução, os procedimentos padrão começam. Underwood é submetido a uma revista íntima e depois a um raio-x. Esses procedimentos são realizados por segurança, mas também são a forma que o sistema encontra de aliviar a própria consciência. Quando as verificações são concluídas, Underwood é retirado da unidade A e transferido para a unidade H, ou seja, o corredor da morte. Os guardas dão a essa área apenas um nome: a Casa da Morte. Essa transferência é a primeira fase do protocolo. O prisioneiro é retirado do lugar ao qual já estava acostumado e levado para o local onde a execução acontecerá. Em algumas prisões, esse processo acontece cerca de 24 horas antes da execução, porque a partir desse ponto, o prisioneiro já passa a ter um status diferente. Em teoria, esse processo é arriscado. Existe a possibilidade de um ataque. Por isso, algumas prisões chegam até a organizar transferências falsas. Mas até hoje, um ataque assim nunca aconteceu. Quando Underwood desce do veículo, aquele momento é a última vez que ele verá o sol. Mas ninguém lhe diz isso. O sistema sabe. Underwood é colocado em uma cela especial, a poucos passos da câmara de execução. À primeira vista, ela parece comum, mas é incomumente limpa. Por isso, algumas pessoas a descrevem como luxuosa. Mas a realidade é bem diferente. A Anistia Internacional descreve essas celas como túmulos de concreto, porque todos os que entram ali sabem que não sairão vivos. Para Underwood, começa a vigilância da morte. Um guarda o observa o tempo todo. Mas o objetivo não é impedir uma fuga. Nesse ponto, fugir já é impossível. O verdadeiro objetivo é impedir que ele tire a própria vida, porque o sistema quer que a execução aconteça exatamente como foi planejada. Underwood não tem permissão para sair da cela. Agora, tudo está sob controle. Ao meio-dia, a comida é levada diretamente à cela pelos guardas. Uma pequena refeição e uma bebida. Nada a mais, nada a menos. Uma refeição comum. Mas para Underwood, agora, nada mais é comum. Depois da refeição,
os prisioneiros têm o direito de receber visitantes. Amigos, familiares, advogados e membros da imprensa. Todos podem visitar dentro desse processo. Mas as regras variam de estado para estado. Em alguns lugares, visitas com contato físico são permitidas. Em outros, só se pode conversar através de um vidro. Em Oklahoma, Underwood só pode receber visitas sem contato. Através do vidro, pela última vez, ele fala. Quando o horário de visitas termina, a cela volta a ficar em silêncio. Agora restam apenas duas pessoas com quem ele ainda pode falar: o diretor da prisão e o capelão. O papel do capelão é claro: preparar o prisioneiro para a morte. Ele pode rezar, conversar ou simplesmente ouvir. Mas esse momento é o mais pesado para muitos prisioneiros. Porque é nesse instante, pela primeira vez, que eles sentem plenamente que nunca mais falarão com seus entes queridos. O sol se põe. Underwood tem cerca de 12 horas restantes. E então esse momento chega. A última refeição. Nos Estados Unidos, prisioneiros no corredor da morte passam, em média, 19 anos na prisão. Durante esse período, eles não podem decidir o que vão comer. A última refeição é a primeira escolha que podem fazer depois de décadas. É um gesto simbólico que reconhece sua humanidade. Mas não é como nos filmes. Nem todo pedido é aceito. As regras são rígidas. Em alguns estados, essa prática foi abolida por completo. Em outros, existe um limite de orçamento. Na Califórnia, $50. Na Flórida, $40. Em Oklahoma, apenas 25. O que Underwood pediu exatamente nunca foi revelado por completo. Mas a comida não é a parte importante. Isso é o último fragmento de controle que lhe resta. Depois da refeição, ele tem permissão para dormir. O capelão permanece ao seu lado. Mas, como acontece com a maioria dos prisioneiros, dormir não é fácil. A noite é longa. E o silêncio é mais pesado do que nunca. As horas passam. As paredes continuam as mesmas, as luzes não mudam. Mas o peso do tempo aumenta. São cerca de 4 horas e 30 minutos. Os guardas chegam à porta da cela. A porta se abre. Underwood é acordado. Não há ordem brusca nem pressa. Nesta fase, tudo precisa permanecer calmo. Underwood recebe 15 minutos para tomar banho. Esse tempo é fixo. Não pode ser prolongado nem reduzido. O banho tem menos a ver com limpeza e mais com procedimento. Depois, ele recebe um uniforme limpo. Não é diferente. É apenas novo. E então, um detalhe que é o mesmo em todos os estados. Underwood recebe uma fralda geriátrica. Porque no momento da morte, o corpo pode perder o controle. Isso não é feito pelo ambiente, mas pela dignidade do prisioneiro. É assim que o sistema define. Depois que os preparativos terminam, o diretor da prisão vai até a cela. Ele explica a Underwood, passo a passo, o que vai acontecer em seguida. Mas essa explicação não serve para informá-lo. Ela serve para garantir que o processo avance sem interrupções. O diretor sai. Na câmara de execução, a equipe está pronta. Médicos, enfermeiros, equipe técnica, todos passaram a noite se preparando. Os equipamentos foram testados, os medicamentos foram verificados. Tudo foi revisado repetidas vezes. Porque ali, erros não são permitidos. O capelão permanece com Underwood. Uma última oração, uma última conversa ou apenas silêncio. Essa é a escolha dele. E ao mesmo tempo, esse é o último momento para pensar em suas palavras finais. As horas continuam passando. 2 horas antes da execução, a movimentação começa na prisão. As testemunhas começam a chegar. Famílias, advogados, imprensa, todos tomam seus lugares. A sala das testemunhas é preparada. A cortina diante do vidro permanece fechada. As regras são claras. Silêncio. Nenhuma reação é permitida, porque naquela sala, a tensão pode aumentar a qualquer instante. 1 hora antes da execução, o diretor da prisão volta à cela.
Ele explica mais uma vez o que vai acontecer. Então, ele dá o sinal. Os guardas algemam Underwood. Nesse ponto, ele não resiste. Como a maioria dos prisioneiros, ele se levanta em silêncio e começa a caminhar em direção à câmara de execução. A porta se abre. Underwood entra. A porta se fecha. Esse momento é o ponto sem retorno. A câmara de execução é uma sala pequena, mas o peso do que ela representa é muito maior do que o resto da prisão. A primeira coisa que Underwood percebe é a maca no centro da sala. Uma estrutura metálica, estreita, fria. Dentro da sala, há um aparelho de eletrocardiograma, um telefone e uma cortina que separa a sala das testemunhas. Underwood se deita na maca. A equipe de contenção prende seus braços, suas pernas e seu tronco. Agora, ele já não pode se mover. Os enfermeiros conectam os fios. Seu ritmo cardíaco é monitorado. Então a equipe de acesso intravenoso entra em ação. Uma veia é procurada em ambos os braços. Sob estresse, as veias podem desaparecer. Isso pode prolongar o processo e torná-lo doloroso. Mas com Underwood, não há problema. 2 vias intravenosas são inseridas. Uma é a linha principal, a outra é a reserva. Os tubos passam por uma pequena abertura na parede até a sala de observação. O executor está do outro lado. O sistema é testado. Uma solução salina inofensiva é administrada. Tudo está funcionando. Faltam cerca de 15 minutos para a execução. O olhar de Underwood desliza até o telefone na parede. Aquele telefone é a única coisa que ainda poderia parar tudo. Uma ligação do governador, uma nova prova, um recurso de última hora. Tudo isso seria possível através daquele telefone. O telefone não toca. A cortina se abre. As testemunhas veem Underwood, e Underwood as vê também. Ele recebe o direito de fazer uma última declaração. Um microfone é colocado diante de seu rosto. Ele pode falar, ficar em silêncio, ou simplesmente não dizer nada. Mas Underwood fala. Ele termina sua declaração. E mais uma vez, olha para o telefone. O telefone não toca. O diretor da prisão olha para o relógio. Ele tira os óculos. Faz um leve gesto com a cabeça. Esse sinal é o sinal que o executor estava esperando. Primeiro, uma solução salina é administrada. O objetivo é verificar se a via intravenosa está aberta. Então, os medicamentos reais começam. A primeira substância, um anestésico, midazolam. Uma dose normal já basta para sedar uma pessoa. Mas a dose administrada a Underwood é cerca de 200 vezes maior. A consciência se apaga rapidamente. Em no máximo 2 minutos, as funções cerebrais cessam. A segunda substância, um agente paralisante, brometo de vecurônio. Os músculos param um a um, inclusive o diafragma. A respiração cessa. Em cerca de 90 segundos, o corpo fica completamente paralisado. E a última substância, cloreto de potássio. Ela desregula o ritmo cardíaco. Então, o coração para. O eletrocardiograma se transforma em uma linha reta. Os sinais vitais são verificados. A cortina se fecha. Cerca de 30 segundos depois, Kevin Ray Underwood está morto. Não há batimentos cardíacos, não há respiração, não há atividade cerebral. Os médicos realizam as verificações finais. Os horários são registrados. E o anúncio oficial é feito. 19 de dezembro de 2024, por volta das 10 horas. Kevin Ray Underwood é declarado morto no dia do seu aniversário. Kevin Ray Underwood foi a última pessoa executada nos Estados Unidos em 2024. Em 2008, ele foi condenado pelo assassinato de Jamie Rose Bolin, de 10 anos. O julgamento foi breve. Sua culpa não foi contestada, mas seus advogados argumentaram que suas graves doenças mentais jamais haviam sido tratadas adequadamente.
Essa defesa não foi aceita e a execução foi realizada. Suas últimas palavras foram registradas da seguinte forma: eu sei que o que fiz foi errado e sei que mereço ser punido. Mas será que nós, como sociedade, realmente temos o direito de tirar uma vida humana? E agora a pergunta fica com você. O que você pensa sobre isso?